eu vou às lojas de cidadão, anonimamente, não me anuncio, cliente mistério. Vou às lojas, apareço lá, vejo o que é que está a passar. 8h30 da manhã já não há senhas. E o que mais me admira na função pública é como nós estamos tão dependentes de serviço a serviço, muitas vezes da informática dos sistemas desse serviço, da boa vontade do funcionário, porque uma pessoa pode resolver um problema se apanhar um funcionário bem disposto ou um funcionário mal disposto, ou seja, a assimetria da função pública é uma coisa que me surpreende. O que eu acho é que este conceito de deixar a ideia de que o cliente não é cliente, mas é utilizador simples, vem a degradar progressivamente a qualidade do serviço que é prestado pelas pessoas. E depois não há talento e não há capacidade de pagar às pessoas. Ora então, bem-vindos. Eu sou a Maria João Babo, jornalista do Negócios, e esta é a Partida de Xadrez, um podcast que todos os 15 dias junta Gonçalo Moura Martins e o António Ramalho numa conversa sobre os grandes temas da economia. Hoje, excepcionalmente, estamos na Estufa Fria, na terceira edição da iniciativa do negócio O Poder de Fazer Acontecer, e convidamos Gonçalo Matias, o Ministro Adjunto e da Reforma do Estado, para debater precisamente a reforma do Estado. Isto é uma pasta nova, mas que o Primeiro-Ministro já disse que tem uma prioridade absoluta. Sr. Ministro, obrigada por ter aceitado o nosso convite, e eu começo por lhe fazer uma pequena provocação. Quando ouvimos falar de reforma do Estado, talvez alguns de nós nos lembremos do DOGE, o Departamento de Eficiência Governamental dos Estados Unidos, que chegou a ser liderado por Elon Musk, ou até da motosserra do Javier Milei na Argentina. Isto tem alguma semelhança com a reforma do Estado que quer fazer em Portugal? Bom, antes de mais, muito obrigado. É um gosto enorme estar aqui. Queria também cumprimentar pessoas que muito respeito, admiro e que considero amigos. E também agradecer o convite à Mídia Livre, ao Jornal de Negócios, à Diana Ramos. Eu devo dizer, aliás, que antes de assumir estas funções colaborava regularmente com o Jornal de Negócios e escrevia regularmente, sempre com muito gosto. Enfim, espero que seja assim um interregno e que eu depois possa voltar Acho um dia mais tarde. Acho que depende do trabalho que agora fizer esta pasta. Não, eu estou a aplicar-me precisamente para garantir que depois volto a escrever com regularidade. Mas não quero fugir à sua provocação e vamos ver. Bom, em relação ao Elon Musk, não tenho muitas semelhanças, desde logo não tenho as empresas dele, para muita pena minha. E, portanto, agora, espero que a minha longevidade nestas funções seja superior à longevidade que o Elon Musk teve no Dodge e parece que já vou a caminho de o conseguir. E também não tenho nenhuma motosserra no gabinete, nem ali no carro, e não é nada esse o meu estilo. Não, o que nós temos é uma ambição profunda de uma reforma do Estado como nunca existiu em Portugal. Nós, ao longo dos últimos 50 anos, acumulámos em Portugal várias camadas de burocracia. Eu quero dizer, aliás, que não está tudo mal em Portugal. Nós fizemos um caminho muito positivo em muitas áreas no nosso país nos últimos 50 anos. E mesmo na área da modernização administrativa, há aspectos em que nós fizemos um caminho positivo, mas quando falamos de burocracia, esse é um aspecto que é referido por todos, pelos cidadãos, pelos empresários, até pelos investidores internacionais que nos procuram, como dos maiores dificuldades que sentem, como um custo de contexto muito relevante para as empresas e que, aliás, leva a que muitos investimentos não sejam feitos em Portugal e sejam feitos noutros países. E nós temos que nos lembrar, e temos aqui empresários de sucesso que criaram grandes empresas no nosso país, mas um empresário, quando toma uma decisão, tem que tomar uma decisão racional, uma decisão que está em linha com os interesses dos seus acionistas e de quem põe o capital nessa empresa. E, portanto, quando se olha para Portugal e se vê um país onde as decisões são lentas, onde um licenciamento pode demorar vários anos a ser obtido, onde há imprevisibilidade sobre o tempo que leva a tomar um licenciamento, quando o empresário empata o seu capital e não sabe quando é que vai ter retorno, quando tem que fazer um business plan a contar com anos de empate de capital, com os juros que tem que pagar, com a banca a olhar para isso e a pensar, bom, mas esse se calhar mais vale investir no imobiliário porque tem mais retorno, mas mesmo o imobiliário também demora anos e anos a licenciar. Portanto,
isto é um ambiente que não é propriamente um ambiente amigo dos negócios e do investimento. Portanto, e é o isso que exemplo nós da temos que Estónia, mudar. é o exemplo da Estónia que quer A seguir. Estónia é um caso. Há vários exemplos. Vamos lá ver. Em primeiro lugar, nós não temos que inventar a roda. Outros já fizeram e fizeram com sucesso. Não há aqui nenhuma obsessão com um caso. Nós vamos aprender com quem fez de melhor em várias dimensões. A Estónia é um ótimo exemplo, porque a Estónia digitalizou 100% os seus serviços públicos. Neste momento não há nenhuma interação entre o Estado e entre as empresas, os cidadãos e o Estado que não possa ser feita online. Já agora, só para dizer, o último que faltava era o divórcio. Mas não era por questões tecnológicas, era porque se entendia, o divórcio é capaz de não ser grande ideia, uma pessoa ao fim de semana bebe uns copos e resolve divorciar-se, mas então lá se criou um sistema de reflexão e até hoje o divórcio na Estónia já pode ser feito online. Portanto, é um bom exemplo. Não quer dizer que nós vamos copiar tudo o que se faz na Estónia, mas podemos aprender com a Estónia. E nós, aliás, temos o objetivo, que está na Estratégia Digital Nacional, de até 2030, nós agora até antecipámos para 29, porque é o nosso limite da nossa legislatura, e antecipamos a 100% dos serviços digitais. Mas já agora, deixe-me só dar esta nota, porque eu acho que é muito importante, num país que tem baixos níveis de literacia digital e que tem uma população muito envelhecida, que esta aposta na digitalização não significa deixar ninguém para trás. E, portanto, nós criamos um sistema de apoio, um sistema complementar para garantir o apoio a todas as pessoas que não consigam aceder aos serviços digitais, que tenham baixa literacia digital ou que, por serem uma população mais envelhecida, não consegue aceder aos serviços digitais. Promete a quem não tem acesso a esses canais digitais que também vão beneficiar deste combate à burocracia. E já agora explico-lhe como, porque não é daquelas promessas que se anuncia e que não se cumpre. Nós temos neste momento cerca de 80 lojas do cidadão abertas, nós temos 1000 espaços do cidadão, nós vamos ter até ao final do próximo ano, com o investimento do PRR, 1200 espaços do cidadão. Ora, qual é a nossa estratégia, já agora para se perceber? A nossa estratégia é digitalizar todos os serviços, tirar as pessoas das lojas, que pudermos tirar das lojas. Nós temos cerca de 9 milhões de atendimentos nas lojas. O nosso objetivo é para reduzir para metade ou menos de metade, portanto, tirar as pessoas das lojas, garantir que os atendimentos são feitos de forma digital, mas depois há, obviamente, pessoas que não conseguem aceder aos serviços digitais e que têm dificuldades. E então essas podem ir às lojas, podem ir aos espaços do cidadão e ter um atendimento de excelência. Não é o que se passava até aqui, que era as pessoas... Sabe que eu vou às lojas de cidadão, anonimamente, não me anuncio, cliente mistério. Vou às lojas, apareço lá, vejo o que é que está a passar. 8h30 da manhã já não há senhas, os serviços, uma loja está aberta até às 7h30 da tarde. Ainda não foi para lá às 5 da manhã à espera de senha. Mas foi muito cedo, fui muito cedo. Fui a várias lojas, a vários horários, fui ver o que é que se passava. Horários que são desencontrados, serviços que não estão. Portanto, nós temos que disciplinar, e já aprovámos um diploma, que foi aprovado em Conselho de Ministros e anunciado, que ao mesmo tempo cria a loja do cidadão virtual, portanto, garante que as pessoas que podem e conseguem têm a possibilidade de tratar das suas questões de forma digital e remota, e aqueles que não podem vão às lojas, mas têm um atendimento de excelência. Nós queremos um novo paradigma de atendimento público. Nós queremos pôr os cidadãos e as empresas no centro da ação do Estado. Nós queremos garantir que quem se dirige a um serviço público é bem tratado, é bem atendido, sai de lá satisfeito, sai de lá com os seus problemas tratados, e não reclamando e não pensando que no fundo o Estado não atende às suas necessidades, não atende aos seus problemas. Isto passa-se no setor privado, tem que se passar no setor público. Nós temos que ter um atendimento público de excelência e construir um sistema. Olha, a banca, por exemplo, conseguiu fazer isso, digitalizou os seus serviços, tem um bom atendimento presencial porque tirou muitas pessoas das lojas. Depois falamos da banca. Mas é um bom exemplo de quem fez esta transição digital de forma bem feita e, portanto, se houve quem fizesse, não há nenhuma razão para o Estado não fazer. Mas agora, se calhar, ouvíamos o Gonçalo Moura Martins, que no fundo há anos que ouvimos intenções, promessas de guerra à burocracia, tornar o Estado mais eficiente, etc. Agora, a reforma do Estado parece ter ganho alguma relevância política com a criação do Ministério, e sendo o próprio Ministro da Reforma do Estado também Ministro adjunto. Isto acredita que pode ser agora? Deixe-me só, antes de começar, associar-me eu fui surpreendido pela homenagem ao engenheiro António Mota,
e fiquei muito agradado. É muito justa. Sei que o Manuel, que a Inês, que a Sílvia, a Luísa, como filhos, estão muito orgulhosos, mas estou eu e estão os outros quase 60 mil trabalhadores do grupo igualmente muito orgulhosos por esta mais que justa homenagem. Muito obrigado, João. Já agora deixe-me associar-me também, acho que é um exemplo, e os empresários, quem construiu grupos económicos em Portugal, são verdadeiros heróis porque conseguiram ultrapassar estas dificuldades todas que estamos a falar. Muitos parabéns pelo que construíram e a vossa família. Eu começava a abordar este tema da seguinte forma, e já lá vamos às empresas, vamos às pessoas, porque a administração pública serve ambos, e serve ambos de maneiras diferentes, e o estádio hoje de prestação de serviço é diferente relativamente às empresas face às pessoas. Há uma coisa que é a nossa experiência como gestores de empresas, e quem passou como eu uma vida de empresa, fazemos muito e com uma grande preocupação, que é acabar com assimetrias, ou seja, tentar que o serviço prestado pela empresa, o serviço ou produto, tenha consistência ao longo dos vários sítios onde presta o serviço, países, mercados, seja o que for, e que haja a transposição do conhecimento, que haja o acesso igualmente de recursos e do conhecimento a toda a empresa, para que a sua performance seja igual e consistente. Isto é muito importante porque eu costumava dizer que a empresa tem que se estruturar, tem que se organizar, tem que ter processos para suportar até os incompetentes, porque cria um sistema que impede, na prática, a incompetência. Porquê? Porque a empresa cria sistemas que garantem o mínimo de performance. E depois as pessoas mais capazes fazem a diferença só para cima. E o que mais me admira na função pública é como nós estamos tão dependentes de serviço a serviço, muitas vezes da informática dos sistemas desse serviço, da boa vontade do funcionário, porque uma pessoa pode resolver um problema se apanhar um funcionário bem disposto ou um funcionário mal disposto, ou seja, a assimetria da função pública é uma coisa que me surpreende, porque eu tenho experiências pessoais, e todos nós temos. Por exemplo, eu tive que renovar agora a carta de condução e foi uma experiência incrível, foi 2 cliques no site e recebi a carta em casa uns dias depois. Mas vê serviços que funcionam exatamente ao contrário. Exatamente ao contrário. E esta incapacidade de promover e de contaminar positivamente toda a administração com base nos bons exemplos, nas boas inovações, nos bons comportamentos, eu sei que é uma tarefa muito complicada porque o crescimento foi desigual, mas é fundamental porque muito das soluções já estão dentro da função pública. Já há departamentos que têm soluções perfeitamente únicas. E Portugal tem exemplos do ponto de vista de estádio, de avanço e de progressão relativamente aos serviços digitais, muito interessante, porque eu andei por muitos outros países e sei a diferença, não é? Talvez o Sr. Ministro também consiga explicar, já tenha percebido, porque é que nem todos os serviços conseguem ter a mesma capacidade de resposta. Não, exatamente, e isto, há aqui uma explicação que é relativamente simples. E que é um diagnóstico que está feito há muito tempo, é que nós construímos na administração pública uma série de silos fechados. Portanto, os departamentos, os ministérios, às vezes dentro dos mesmos ministérios, há um conjunto de silos fechados. São silos que também são silos tecnológicos e em boa parte a tecnologia acabou por agravar a construção destes silos porque depois não permite o diálogo entre os vários departamentos. Nós temos na lei, há 11 anos, um princípio fundamental que é o princípio só uma vez. Significa que o Estado não pode pedir aos cidadãos e às empresas o mesmo documento mais do que uma vez e não pode pedir documentos que já tenha na sua posse. Ora, o que nós vemos é exatamente o contrário. O que nós vemos é o Estado a pedir aos cidadãos e às empresas o mesmo documento vezes e vezes sem conta, o que faz com que as pessoas tenham de tirar dias de férias para ir tirar certidões, o que faz com que as empresas desperdicem recursos, tempo, funcionários que têm que estar a recolher documentos e que podiam estar a fazer outras coisas em benefício da empresa e do negócio. Nós temos que implementar este sistema. Agora perguntam-me como é que isto se faz. Isto é só boa vontade? Há uns que são simpáticos, os outros que não são simpáticos? Não.
Nós temos que destruir estes silos, nós temos que garantir uma administração pública horizontal e nós temos que garantir que estes sistemas falam entre si e atingem aquilo que é fundamental e que em qualquer empresa se procura, que é a interoperabilidade entre os sistemas. Portanto, isso faz com tecnologia, com inteligência artificial. Mas eu digo já como é que nós estamos a fazer isso. Sim. E explico-lhe como é que nós estamos a fazer isso. E já estamos a fazer, isto já está a acontecer, não é uma intenção, não é algo que estamos a prever, isto já está a acontecer. Nós alterámos, reestruturámos a Agência para a Modernização Administrativa, que designámos de Agência para a Reforma Tecnológica do Estado, pusemos na lei poderes transversais para esta agência. Na presidência desta agência pusemos o CTO do Estado, que é uma figura que as empresas têm e que os Estados já agora digitalmente mais avançados também têm, lá está a Estónia tem, a Dinamarca tem, que é alguém que tem competências transversais para poder entrar em qualquer entidade da administração pública e garantir que há interoperabilidade, garantir que os sistemas conversam entre si, garantir que os códigos-fonte são abertos, garantir que os documentos são transferidos de forma horizontal e fluida entre os vários departamentos. Esta pessoa está nomeada, é o engenheiro Manuel Dias, nós apresentámo-lo a semana passada, é uma pessoa com ampla experiência em empresas privadas, mas também conhecendo em profundidade a administração pública, e ao engenheiro Manuel Dias eu pedi várias coisas, mas disse, se tiver que escolher uma, é a interoperabilidade. A sua função, a sua missão, até ao final deste ano, é garantir a interoperabilidade, é garantir que os vários serviços públicos destroem estes silos e falam entre si. Isto não quer, eu não vou extinguir os departamentos, não é isso, mas nós temos que garantir que os departamentos conversam entre si, asseguram esta interoperabilidade. E, portanto, aquilo que estava a dizer, que é muitas vezes nós dependemos de um ou do outro, ou de um serviço ou de outro serviço, há uns serviços que funcionam melhor, outros serviços que funcionam pior. Quando nós tivermos, e estamos a trabalhar neste sentido, neste momento, quando nós tivermos a interoperabilidade perfeitamente funcional, essa assimetria desaparece. Porque é o que se passa em qualquer empresa. Numa empresa também pode haver um departamento que funciona melhor que outro, mas como nós temos métricas comuns, temos KPIs comuns e temos interoperabilidade entre os sistemas, nós garantimos um serviço mínimo, a qualidade mínima de serviço que podemos entregar aos nossos cidadãos. Até porque quando nós dependemos de vários serviços, o resultado final é igual ao serviço pior. Porque eu tenho tempos para fazer serviço pior. Exatamente. E António Ramalho, isto como gestor nesta reforma do Estado, como foi apresentada, preferia ver definidos compromissos, objetivos, calendários, para que no fim do dia os portugueses também pudessem pedir contas ao Governo? Eu vou fazer como se fazia lá nos meus Conselhos Gerais de Supervisão, que é começar por elogiar e para depois pôr as dúvidas. A primeira coisa é que a reforma do Estado é uma inevitabilidade, é essencial, é urgente, é eficaz. É essencial porque o desenvolvimento do país não se consegue fazer, digamos, sem uma reforma do Estado e sem o Estado a contribuir para isso. Segundo, é muito urgente porque nós todos percebemos que começamos a ter degradações da percepção da qualidade dos serviços prestados pelo Estado de uma forma muito acelerada, mesmo em comparação com aquilo que são os outros países europeus. E terceiro, é muito eficaz porque, sendo o Estado muito presente na economia, o valor marginal de qualquer benefício que se obtenha aqui digamos assim, imediatamente generalizável por toda a gente. É uma realidade que nós temos. Dito isto, eu tenho duas dúvidas essenciais, que é, porque é que tanta gente já falhou? E sobretudo, também tenho resposta para isto. A apresentação desta realidade, do ponto de vista, digamos assim, internacional, Portugal não compara assim tão mal com os mercados internacionais. Mas podemos estar melhor. Sempre. Mas quando nós olhamos, por exemplo, para aquilo que é os rácios do IMD em relação ao Doing Business, Portugal que está em 37º lugar, a governabilidade está em 35º. A eficiência, por exemplo, do negócio por parte dos privados está em 42º, está pior. Claro que as infraestruturas é onde está melhor, naturalmente, porque nós temos, digamos assim, umas infraestruturas que comparam positivamente com os outros países. Se nós fôssemos, já não vou falar do World Bank, porque
porque há tantas dúvidas sobre os critérios do World Bank depois de 2020, não vale a pena, onde estávamos em 39º lugar, mas até há sítios, ainda recentemente, houve um WordPress que veio colocar Portugal em segundo lugar como o país mais interessante para fazer negócio. Ficámos todos um bocadinho preocupados porque o primeiro era a Hungria e, portanto, não sei se isso representava alguma coisa positiva. Mas tirando estes casos, Portugal, do ponto de vista da governabilidade, não parece ser o elemento pior. Qual é o problema que eu tenho, Gonçalo? O problema, e isto não é uma pergunta para o Ministro, é uma pergunta do ponto de vista geral para todos nós. O Ministro tem resposta a seguir. Sim, o Ministro tem sempre resposta porque foi escolhida, vamos ser práticos, foi escolhida uma pessoa certa, foi-lhe dado o empowerment necessário, foi definido, digamos assim, um calendário muito preciso e muito claro de 2 objetivos. E o Ministro, como é uma pessoa simples nestas coisas, disse, nós queremos digitalização, simplificação, vamos embora, e acabou-se o modelo. Onde é que eu tenho dúvidas? Eu tenho dúvidas exatamente não nas partes boas. Tenho dúvida porque falhamos, se eventualmente não estamos a exagerar no princípio de que basta a metodologia e o esforço sobre a metodologia para chegarmos a um bom resultado. Porque muita gente já tentou fazer a metodologia. E a metodologia tem um problema. É que fazemos o mesmo que fazemos hoje, fazemos mais, o mesmo que fazemos, de uma forma mais eficiente e eventualmente, em alguns casos, melhorando o workflow e sendo mais eficazes. E se fizermos digitalmente, passemos a fazer exatamente o mesmo, mas de forma digital. É verdade que nem todo o plano, digamos assim, esquece esta circunstância. Mas o que se esquece nesta circunstância é que boa parte da nossa burocracia estende-se como cultura à sociedade como um todo. E eu vou dar um exemplo muito simples. É verdade que nós podemos retirar, digamos assim, o licenciamento e passarmos para as responsabilidades do próprio empreiteiro, por exemplo, numa construção. Mas com isso retiramos capacidade de financiamento aos empreiteiros porque os bancos não aceitam que sem o licenciamento da construção possam financiar. E portanto aquilo que parecia uma boa medida não se consegue que aconteça do ponto de vista do ecossistema. Não é só do problema específico, é do ecossistema. E eu dou um exemplo que é esmagador para toda a gente que está na sala que conhece. E eu vou falar contra mim próprio, porque devo falar contra mim próprio. Meus senhores, nós temos há não sei quantos anos uma coisa que é conhecida por uma coisa de muitíssimo mau gosto, que é a empresa na hora. É de muito mau gosto, fizemos sempre com um nome miserável para a empresa. Porque vamos lá e buscamos um nome que já existe e, portanto, é um problema de mau gosto, mas a verdade é que é muito eficaz. E isto é reconhecido por toda a gente como uma coisa fantástica. O problema não é esse. É que depois de sair do Registro Nacional de Pessoas Coletivas com a empresa na hora, eu quero perguntar a cada um dos empresários que saiu quanto tempo é que levou a abrir uma conta num banco. E provavelmente 3 meses depois ainda não tem conta no banco. E, portanto, o ecossistema pode ser extraordinariamente eficiente para a construção da empresa, mas a verdade é que a empresa não vai poder operar porque o próprio consequência. António, Eu sei que o ministro não é ministro dos bancos. Pronto, não é ministro de tudo. Mas como é que nós, de alguma maneira, conseguimos olhar para isto de forma diferente do que seja só a metodologia? E a minha pergunta é se não podemos ir para uma estrutura mais empresarial. E nós nas empresas somos horríveis. Nas empresas olhamos para um workflow determinado, olhamos e perguntamos, quanto tempo é que dura obter um licenciamento para uma construção? 278 dias, porque temos KPIs para efeitos e medimos isso. Olhamos e dizemos, quanto é que o mercado faz e precisa de fazer? Precisa de 62. Muito bem, então são 62 dias daqui a um ano. Como é que lá chegamos? Não, para isso há umas pessoas que fazem. Nós somos só gestores, portanto só dizemos que são 62 dias. Agora toda a gente trabalha para este objetivo. A minha pergunta é se não devíamos virar o processo ao contrário e colocarmos a questão, pelo menos em alguns workflows específicos, que são mais negativos para a sociedade portuguesa, que é quanto é que estamos dispostos, do ponto de vista de prestação de serviços, a ter que suportar em relação à solução e o que é que vamos fazer em relação a isto. Eu só recordo, e agora recordo ao Sr. Ministro, além do meu amigo Gonçalo, que a primeira vez que o Sr. Ministro disse uma medida ultra corajosa do ponto de vista daquilo que são a contratação pública, imediatamente caiu o carmo e a autoridade porque o ecossistema não estava preparado para suportar a inexistência do visto prévio. Isto é só um exemplo muito claro. Bastou a primeiro elemento que tinha envolvido terceiros e não a própria organização estadual. Temos visto as tensões com o Tribunal de Contas. As tensões que se criaram sobre isso. Mas é portanto, o meu problema é exatamente esse, é não ficarmos tanto. E, portanto, colocando a questão, há um risco de estarmos outra vez a tentar a metodologia. A metodologia já foi tentada por várias pessoas. É verdade que sem o empowerment, sem a prioridade, sem um primeiro-ministro a atravessar por este objetivo. Mas a verdade é se a metodologia é um método, ou se o método não é o resultado, o output. Qual é o KPI que eu quero atingir? Qual é o accountability que eu vou ter? Quais são as medidas que eu vou implementar? E em vez de fazer 50 ou 60, olha,
faço o divórcio digital. Não me parece uma grande ideia, pessoalmente, mas de todas as maneiras faço o divórcio digital. Mas são essas resistências Sr. Ministro, que têm atrasado a reforma do Estado, ou que ainda não se tenha conseguido? Não há atraso nenhum, nem há resistência Não é nenhuma. sua, as anteriores? Não, então deixe-me explicar sobre isso. Três coisas que eu quero dizer sobre isto. Em primeiro lugar, há aqui uma mudança de mentalidade que é fundamental fazer-se e que é fundamental assumir. Uma eu já referi um pouco, que é a ideia de pôr o cidadão e a empresa no centro da ação pública. Isto não é pouco, nem é pequeno. No fundo, há aqui uma mudança de mentalidade. Temos o Estado ao serviço das pessoas e para facilitar a vida das pessoas e das empresas. Isto não é mentalidade, não é uma mudança pequena de mentalidade. Outro aspecto que também me parece fundamental é aquilo que eu tenho chamado o princípio da confiança e que eu acho que explica em boa parte as camadas de burocracia e o monstro burocrático que nós criámos ao longo dos últimos 50 anos em Portugal. É que nós vivemos num ambiente de desconfiança permanente. Nós desconfiamos todos uns dos outros. O Estado desconfia dos cidadãos e dos empresários, os empresários desconfiam do Estado, dos trabalhadores da administração pública, toda a gente desconfia de toda a gente. E é isso que leva a que nós tenhamos criado um sistema infernal e labiríntico em que não se pode dar um passo sem ter uma verificação prévia, sem ter o parecer prévio do Tribunal de Contas, sem ter a contratação pública bloqueada, sem ter todo o tipo de licenciamentos e de documentos e de exigências que é imposta aos cidadãos, porque nós todos desconfiamos uns dos outros. Achamos que o empresário vem para nos enganar, para destruir o interesse público, achamos que o funcionário público está lá para corromper e para se aproveitar dos dinheiros públicos, portanto estamos todos desconfiados. E como é que ultrapassamos isso? Ultrapassamos com uma mudança de mentalidade que é própria de um Estado desenvolvido, que é própria de um Estado de Direito, nos termos da qual as pessoas, em princípio, vêm por bem. Um empresário, em princípio, o que quer é desenvolver o seu negócio para ter lucro, com certeza, mas também para pagar melhores salários, para poder contribuir para o desenvolvimento económico do país. Olhem, temos aqui uma homenagem que fizemos hoje a quem corporiza esse exemplo. Um funcionário público está lá para servir o Estado e para servir os seus concidadãos e, portanto, à partida nós temos que confiar uns nos outros. Dir-me-á assim: é um ingênuo porque não sabe que há pessoas mal intencionadas, porque não sabe que há pessoas que se querem aproveitar. Não sou. Já tenho experiência de vida suficiente para saber e para conhecer isso. Mas o que é próprio de um Estado de Direito sofisticado e civilizado, é permitir que as pessoas desenvolvam os seus projetos de vida, os seus projetos empresariais, e depois quem viola a lei, quem é severamente punido por isso. E aí temos que ter os tribunais a funcionar, porque nós temos que acreditar que quem não cumpre a lei, quem viola, quem abusa, depois é punido por esse abuso e por essa violação. Isto é que é próprio de um Estado de Direito com os vários poderes a funcionar. E é por isso que, eu preciso aqui de responder a várias coisas. Sim. É por isso que isto é uma reforma do Estado e uma reforma profunda do Estado e não é só uma cosmética da administração pública. É que nós temos que entrar em profundidade nos vários poderes do Estado, incluindo nos poderes judiciais, que já estamos a entrar e que já estamos a falar. Só outra coisa que me parece importante. Porque é que isto desta é que é? Já me fez essa pergunta, o António também referiu. Porque é que desta é que é? Porque é que no passado não se fez? Quer dizer que no passado os que vieram antes de mim não tinham boas ideias? Quer dizer que antes não havia boas intenções? Nada disso. Houve pessoas, houve gente que me antecedeu de altíssima qualidade, com ótimas ideias e com ótimas intenções. Nunca esta área governativa teve o peso político, teve a centralidade política que hoje lhe foi dada, seja porque fui nomeado ministro adjunto, seja porque na lei orgânica do governo a esta área foram dados poderes transversais sem precedentes na organização administrativa portuguesa, seja porque, e na sua pergunta estava ali implícita, ainda não se fez, seja porque nós tivemos estes meses
a criar as condições, a infraestrutura para se fazer a mais profunda reforma do Estado que há em Portugal. Porque tinha sido muito fácil eu começar a tomar medidas ao fim de uma semana. Era facílimo, davam os títulos de jornais, mas isso era começar a construir a casa pelo telhado. E nós não queremos começar a construir a casa pelo telhado, porque foi por essa razão que se falhou até hoje. Porque nunca se construiu a casa a partir das fundações. E sabe qual é o problema? É que as fundações muitas vezes não se veem. Elas estão enterradas no terreno. Elas não se veem. E nós temos que ter a coragem política para assumir que estamos a construir fundações que às vezes os jornais não veem. Desculpa lá, Diana. Os jornais às vezes não veem. Os negócios costumam estar atentos a estas coisas. Os jornais não veem. Não dão grandes parangonas. Não dão grandes títulos. Mas são estas fundações que nos vão permitir construir um edifício sólido. Mas, portanto, força política e instrumentos tecnológicos são o suficiente para si para que se faça essa reforma do Estado e que se mude essas mentalidades? Sim, e depois há, obviamente, objetivos. Eu posso referir alguns, e o António sabe bem deles. Estamos a alterar o Código dos Contratos Públicos com objetivos muito precisos. Hoje não temos tempo para falar sobre isto, mas posso falar, sobre o que quiserem. Estamos a mudar os contratos públicos com reações que já há, o Código de Procedimento Administrativo, estamos a olhar para a Justiça Administrativa e Tributária, estamos a alterar a Lei da Organização e Processo do Tribunal de Contas, estamos a mudar os licenciamentos, aquilo que referiste, António. Estamos a mudar, estamos a criar um sistema que permite que os bancos tenham toda a confiança para poder financiar projetos que têm deferimento tácito ou que têm comunicação prévia. Por exemplo, quando havia um projeto construído de construção que era construído com uma comunicação prévia, a Câmara Municipal durante 10 anos podia ir lá e destruir aquela obra. Nós reduzimos esse prazo de 10 para 1 ano. É difícil? É, mas as câmaras municipais têm que fiscalizar, porque quem constrói uma obra e confia nas regras que estão em vigor não pode ter uma espada sobre a cabeça durante 10 anos e a qualquer momento lhe entram pela casa dentro e lhe destroem a casa. Portanto, nós temos que ter este sistema em vigor, já o estamos a fazer, estamos a aprovar, estamos a olhar para isso, já me comprometi publicamente que teremos cá fora, ou pelo menos em apresentação pública e para apresentar no Parlamento, o Código dos Contratos Públicos, o CPA, e a Lei do Tribunal de Contas, no final de janeiro, teremos isto pronto. Estamos a trabalhar com grandes especialistas, por exemplo, a Lei do Tribunal de Contas com o professor Rui Medeiros, que é alguém que tem obra publicada e amplamente reconhecido nesta matéria. E quanto às tensões, não há tensões nenhumas. Isto é próprio de uma democracia. Nós temos que conversar todos. Vamos conversar com as bancadas parlamentares, com os operadores judiciários, cada um dará as suas contribuições. Eu limitei-me a dar um pontapé de saída. Já agora, para que fique claro e registado, eu não critiquei ninguém, eu não critiquei os magistrados, eu não critiquei os tribunais. O que eu disse é algo que é óbvio que todos sabemos. Nós temos dos tempos de decisão na Justiça Administrativa mais lentos da Europa. Chamou vergonha nacional à Justiça Administrativa e Tributária. Envergonha-me a mim, acho que nos envergonha a todos ter uma Justiça Administrativa que demora 10 anos ou 4 ou 5 a decidir um processo. Acho que nos envergonha a todos. Acho que alguém que tem um litígio com o Estado, que quer construir um projeto, que tem um litígio com o Estado ou com uma Câmara Municipal, ter que estar 10 anos à espera de uma decisão, isso é algo que me envergonha. Se não envergonha alguém nesta sala, que o diga. Eu pergunto ao Gonçalo Moura Martins precisamente isso, que é alguém que tem que lidar, há muitos anos que tem que lidar precisamente com estas burocracias, esses códigos, etc. Se isto é um grande entrave ao nosso desenvolvimento. Isso não tenho dúvida nenhuma. É um enorme entrave ao desenvolvimento. Hoje um licenciamento urbanístico, comercial, industrial, demorar o tempo que demora e ter que consultar dezenas de entidades, não é 10 entidades, é dezenas de entidades, ter que passar e... Também tenho resposta para isso. Que bom que tenha tantas respostas, mas eu acho isso ótimo. Mas há uma coisa muito importante, é que é uma nota que não é despeciente, é que nós ficamos sempre sujeitos ao maior incumpridor. Porque dessas 50 entidades que eu tenho que consultar para fazer uma fábrica, se há uma que não cumpre o prazo, pelo prazo, é irrelevante que as outras todas, 49, tenham cumprido os prazos escrupulosamente da lei, porque basta uma. Posso responder a isto? É que são mesmo 2 segundos. Nós, na alteração que fizemos ao regime jurídico de admissão e edificação, resolvemos este problema, criámos uma conferência procedimental. Todos os prazos são iguais, não há prazos diferentes e, portanto, quando o procedimento se inicia, há um prazo de 20 dias para todas as entidades se pronunciarem. Aquelas que não se pronunciaram já não podem falar sobre o projeto. É a resposta à sua... Não, acho ótimo. Acho... É uma conferência procedimental.
Acho que vamos lá ver, o problema é introduzir a confiança no sistema, ou seja, que todas estas mudanças de repente vão ter a resistência ou a incapacidade de resposta de parte da administração pública e, portanto, nós vamos ter os próximos deferimentos todos serem tácitos, os próximos licenciamentos todos tácitos, vamos ver numa primeira fase como é que reage a banca, como é que reagem os outros stakeholders todos, mas eu acho isso importantíssimo. Eu acho importantíssimo para que se mude de facto a cultura, porque não é possível que nós continuemos a ter muita rejeição de investimento. Eu falo com muitos potenciais investidores estrangeiros e eles às vezes não percebem porque é que Portugal tem todas as condições, do ponto de vista de capacidade humana, do ponto de vista de recursos, é um país ótimo para se instalar, é um país moderno, com capacidades linguísticas, com infraestruturas muito boas. Como é que depois falha naquilo que devia ser o mais óbvio e o mais fácil, que é dar a permissão, ter um sistema friendly para quem quer investir, porque de facto, para quem, enfim, eu tive muitos anos e estou numa empresa que lida muito com o Estado em muitas áreas. E, portanto, nós sabemos a dificuldade que é gerir enfim, e lidar com o Estado e com uma E Estado também são autarquias. E Estado também são autarquias. Esta reforma do Estado também tem que chegar a ela. Essa é a segunda parte do problema. Porque o Estado não é autarquias. E aquele ponto inicial que eu falei sobre a assimetria dentro do Estado é tão mais notório ainda nas autarquias, porque nós temos autarquias que funcionam rigorosamente, impecavelmente, e outras não. Mas, obviamente, que isso implica algo que eu não percebo, com base na mesma lei, com base nos mesmos recursos, com base na mesma proporcionalidade dos recursos, porque as câmaras obviamente não têm acesso a todos os mesmos recursos, e com base nos mesmos instrumentos, como é que há câmaras que reagem e funcionam tão bem e outras tão mal, e isso eu não percebo. Também tenho resposta para isto. Então essa eu tenho. Eu vou-lhe dar o tempo todo a ter. Não, é que faz eu acho muito bem, está aqui para isto. Então força, Sr. Ministro, essa parte das autarquias. Sobre as autarquias, evidentemente que o Estado tem, o Governo e a Assembleia da República, competência legislativa, e as autarquias estão ansiosas, e eu tenho falado com a Associação Nacional dos Municípios, estão ansiosas para que o Estado, que o legislador, os ajude na simplificação de procedimentos, porque os presidentes de Câmara são aqueles que lidam mais diretamente com os seus eleitores, que todos os dias saem de casa e encontram na rua os seus eleitores e que têm que lhes explicar porque é que têm processos lentos, porque é que a casa ainda não foi licenciada, porque é que aquele projeto ainda não foi licenciado. Portanto, os autarcas são talvez os que mais sofrem, os que mais diretamente sofrem os efeitos da burocracia e dos atrasos. E, portanto, o que nós temos que fazer, nós, legislador, Governo e Assembleia da República, é ajudar os autarcas a servirem melhor as suas populações. Vou dar um exemplo também na área do urbanismo que penso que estava aqui subjacente ao seu comentário. Nós, na alteração que fizemos agora, que vai para a Assembleia da República, ao regime jurídico da urbanização e edificação, criámos a obrigatoriedade de todas as câmaras terem um sistema eletrónico de submissão e tramitação dos pedidos de licenciamento interoperável. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós conseguimos centralizar, e depois, eu há bocado, quando não referi, mas nós estamos a criar um sistema com inteligência artificial para fazer a gestão dos licenciamentos e da submissão dos licenciamentos integrada, industrial, ambiental e urbanística. E isto vai permitir que nós consigamos ter uma visão de conjunto. Para já, quem submete o pedido tem uma experiência muito melhor e muito mais fácil, porque se quer construir uma fábrica e precisa de uma licença ambiental, industrial e urbanística, tem um único ponto de acesso, único ponto de entrada e a partir dali consegue submeter os seus pedidos, submeter os mesmos documentos e esses documentos depois serem canalizados para as várias entidades que têm que decidir. Mas isso também permite outra coisa fundamental, é que nós conseguimos ter uma visão de conjunto, ter dados. Ninguém consegue gerir sem dados, ninguém consegue governar sem dados. Nós conseguimos ter dados sobre os tempos de decisão. Onde é que estão os estrangulamentos? E aí, António, tens a resposta à tua pergunta sobre os KPIs e sobre os objetivos. Eu consigo ver onde é que estão os estrangulamentos, eu consigo ver onde é que os prazos não são cumpridos, eu estou a conseguir ver quais são os problemas e conseguimos atuar sobre eles e conseguimos ter informação sobre eles e no fundo, atuar sobre essas dificuldades. Portanto, aqui temos a tecnologia a ajudar-nos e a garantir que nós não temos. Quer dizer, obviamente que as câmaras municipais podem funcionar de forma diversa, mas se nós tivermos um sistema unificado, interoperável e com informação e dados,
conseguimos muito mais facilmente fazer essa gestão, sem, obviamente, beliscar as competências das câmaras municipais, que são próprias, sagradas e constitucionalmente protegidas. Não é disso que eu estou a falar. Estou a falar é de nós termos informação para podermos atuar sobre o sistema. E António Ramalho, o Sr. Ministro há um pouco falou do exemplo da banca nesta procura de maior eu é que falei da eficiência. Falamos. E que o Sr. Ministro não resolveu, porque não consegue abrir as contas em menos do que 2 meses, seguramente. Essa ainda não Com consigo. esta convicção, se levamos ao BCE, talvez tenhamos já algum sucesso. Mas de que forma é que a banca pode ser um exemplo para o Estado neste tipo de reforma, de transparência, de eficiência, de etc.? Há 2 pontos que foram aqui referidos que eu concordo inteiramente e depois queria também referir aqui alguns pontos de detalhe, porque eu acho que boa parte da reforma do Estado é uma reforma de detalhe. Vamos ser claros, é retalho e detalhe. A primeira coisa é que a banca trabalha muitíssimo bem uma bateria de KPIs pré-definidos do ponto de vista de accountability do serviço. Eu geria um banco normalmente com 300 ou 400 KPIs que me permitiam saber todos os atrasos, todas as inoperacionalidades, etc. E com a base de inteligência artificial que hoje em dia opera, é até mais fácil fazer o accountability disto. Portanto, é simples. O segundo aspecto é muito engraçado, que é uma coisa que as autarquias deviam ser um bom exemplo, é que a banca, por exemplo, sabe imensamente como é que há de fazer competir balcão contra balcão. Repare bem, não há qualquer justificação para ainda haver contas no balcão. Tecnicamente não há qualquer justificação. As contas podiam ser centralizadas. Não há nenhuma razão técnica. Porque é que as contas ainda estão no balcão? Para nós podermos fazer competir agregados contra agregados. Portanto, trabalhar o melhor benchmark contra o pior benchmark. E, portanto, ir classificando sucessivamente vários concorrentes, 300, 400 concorrentes diferentes que nós temos, para que cada um seja o melhor. Exatamente como as autarquias. Se nós tivéssemos as autarquias a competir umas com as outras em relação à sua performance, víamos que isso é muito eficaz. Temos esse exemplo, aliás, na região de Lisboa, onde há uma autarquia que é mais eficaz que as outras todas, e isso nota-se, e nem vou dizer o nome dessa autarquia, porque toda a gente sabe que até faz disso marketing próprio. E atrai mais investimento. E atrai mais investimento. E é neste momento até a autarquia que tem o maior nível de vida per capita do país. Dizer que há muitas coisas que estão excelentes neste modelo. O don't ask when you should know, que é uma coisa que o governo... O princípio só uma vez. A sunset clause, que é fundamental, que é para não exigir através de subsistemas de clarificação o modelo, que está no pacote, o controle a posteriori, a própria segmentação da justiça. O Gonçalo teve essa caracterização que ninguém tinha feito até agora. Nós não temos uma justiça lenta, temos uma justiça lenta em certas áreas. Noutras áreas a justiça melhorou muito. E, portanto, o que é preciso é segmentar essas diversas áreas, que é para não ter esta situação, a própria interoperabilidade pré-definida e até a simplificação dos modelos. Agora, eu continuo com um problema técnico, é o problema do ponto de vista da cultura. E quando eu olho para o ponto de vista da cultura e vou ver os dados internacionais, eu descubro que claramente os casos que são... Portugal compara mal na OCDE em termos da satisfação sobre os serviços públicos. Os serviços públicos na justiça, os serviços públicos administrativos menos mal e, ultimamente, a degradar-se muito os serviços sobre a saúde. Há uma percepção, digamos assim, pontual negativa. Mas, curiosamente, o que nós olhamos é que aquilo que é mais bem classificado por parte do Estado é a rapidez, os serviços prestados e a capacidade de os oferecer. Isto é o que é mais bem classificado ao nível da Europa. O último estudo da OCDE é de 2023, portanto, quer queiramos, quer não é totalmente recente. Mas é isto que é. Sabe o que é que compara pior, Gonçalo? O que compara pior é a empatia, a competência e a capacidade dos funcionários. Nós temos um problema nos funcionários públicos. Há uma degradação de talento. Há uma degradação de talento, ou de percepção deste talento, que ao longo dos anos, e este número tem vindo a aumentar significativamente. E isto, nem estou a falar de Portugal, nem fui ver, até por uma questão de decência pessoal, nem fui ver os dados de Portugal, vi os dados só para a OCDE como um todo. Mas isto é global em relação a toda a OCDE, no sentido de que tudo isto é fundamental se conseguimos fazer, porque o que estamos a fazer é exatamente o mesmo, Gonçalo, peço imensa desculpa, exatamente o mesmo de uma forma muito melhor. Não estamos a discutir funções do Estado diferenciadas e aí poderíamos ter uma grande discussão diferenciada. Mas eu admito que não seja essa a discussão, nem foi essa a discussão que teve numa lógica eleitoral, está um bocadinho implícita, mas não vamos aqui pôr este ponto, porque senão isto era outro podcast. O que estamos a discutir aqui exclusivamente é este Estado que nós temos, esta prestação de serviços. E eu tenho imensa dificuldade de imaginar que nós continuamos a ser apreciados pelos serviços que prestamos, mantendo nomeadamente a gratuitidade dos serviços. Que, aliás, é constitucionalmente absurda, porque, tecnicamente, nós sabemos que todos os serviços são pagos, ou pelo contribuinte, ou pelo beneficiário, ou pelo utilizador, ou pelo
deixa-me dizer, ou pelo contribuinte futuro, quando é por endividamento operacional. Mas na prática, todos os serviços são práticos. E nós temos até declarações constitucionais de tendencialmente gratuito, que já é de si um contradício in terminis, permitam-me agora esta expressão latina. Mas, sobretudo, o que eu acho é que este conceito de deixar a ideia de que o cliente não é cliente, mas é utilizador simples, vem a degradar progressivamente a qualidade do serviço que é prestado pelas pessoas. E depois não há talento e não há capacidade de pagar às pessoas. Eu sei que também aqui há uma ligeira absorção desse assunto como um assunto relevante, nomeadamente com sistemas de incentivos. Só que eu só posso ter um sistema de incentivos se tiver um bom sistema de KPIs, se tiver um bom sistema de accountability, e nessa altura passa a ter um bom sistema de incentivos. Como é que isto se resolve tudo? Porque eu tenho um bocadinho de medo de tornar-nos cada vez mais eficientes, cada vez mais rápidos, como a OCDE diz, mas curiosamente cada vez menos bem apreciados do ponto de vista da empatia, do ponto de vista do relacionamento, do ponto de vista... E eu, aliás, achei muito giro. Oxford diz digital first. E a verdade é que isso significa diferenças de preço, e neste caso, quando foi agora declarado que iríamos fazer a loja do cidadão virtual, e muito bem, a primeira coisa que se disse logo a seguir é que vamos também fazer para aqueles que não têm inclusão Claro. digital. É verdade. Mas eu gostaria que dissesse que era um bocadinho mais caro, que é assim que nós fazemos na banca. Mas isto Pomos só um bocadinho mais caro os serviços físicos, que é para permitir, obviamente, que as pessoas se movimentem sucessivamente para o digital. Desculpe lá esta visão muito imparcial a lista do agora modelo. na banca é físicos e não físicos. Também é verdade. Também é. Mas isto resolve-se como, Sr. Ministro, com a reforma de muitos destes funcionários públicos e o rejuvenescimento, a contratação de outras formas? Já agora, só para responder aqui ao António sobre o mais caro, nós podemos cobrar mais quando os serviços são melhores, é uma lógica do serviço. Então vou-te já dizer uma. Nós vamos ser o primeiro país da Europa a lançar a carteira digital da empresa, a Business Wallet. Isto tem uma enorme vantagem para os empresários, porque significa que numa carteira digital e eles vão pagar todos os documentos disponíveis, a certidão, as certidões de não dívida, vai estar tudo disponível ali, e vamos ser o primeiro, isto vai ser obrigatório em toda a Europa, nós seremos o primeiro país da Europa a fazê-lo, com interoperabilidade em toda a Europa. Claro que tem que pagar, claro que tem que pagar. Porque nós criámos a maior rede de ATMs e conseguimos que os levantamentos fossem gratuitos. Claro que gratuitos. tem que pagar, e portanto este serviço vai ter que ser pago, mas é um serviço de alta qualidade. Portanto nós podemos cobrar por aquilo que prestamos. Nós não podemos cobrar por serviços de má qualidade. Portanto essa é uma lógica que me parece clara. Quanto às pessoas, as pessoas são um dos pilares da reforma do Estado. Eu ainda não tinha falado aqui dele, não tivemos tempo, mas as pessoas são um dos pilares. Já disse que não haverá despedimentos, não haverá... Mas é mais do que isso. Foi uma garantia que deu, mas é preciso em todas as entrevistas tem que dizer que não haverá despedimentos. E não haverá despedimentos porque nós não precisamos despedir pessoas, porque nós aliás vamos precisar de mais pessoas, porque há muitas pessoas que vão sair da administração pública. Se nós olharmos, mais uma vez, precisamos olhar para os dados, nós temos que conhecer a realidade. Se nós olharmos para a estrutura etária da nossa administração pública, ela é muito envelhecida e vai haver muita gente a sair da administração pública. Portanto, e nós precisamos de pessoas com talento para prestar um bom serviço público. Portanto, sobre isso... E como é que o Estado vai buscar essas pessoas ao mercado? Vamos ver. Trabalho. Em primeiro lugar, nós temos que valorizar o trabalho das pessoas. E quando falamos de falta de empatia, é porque as pessoas também estão num sistema em que não se reconhecem, em que estão em serviços que, apesar de tudo, são mal vistos, têm má reputação e, portanto, estão a fazer trabalhos que, em larga medida, são trabalhos de baixo valor acrescentado. E, portanto, é difícil motivar pessoas que estão a fazer trabalhos de baixo valor acrescentado. A digitalização pode trazer-nos uma enorme vantagem neste aspecto, porque nós conseguimos libertar as pessoas de trabalhos de baixo valor acrescentado, quando nós temos milhares de funcionários públicos que o que fazem é fazer pilhas de papel, ler documentos, perceber ao fim de 3 anos que ainda falta um documento, ao fim de 4 anos que falta um parecer, e lá vão dizer que falta o parecer, e depois vem o particular e grita com o funcionário público porque não lhe tinha dito que faltava o parecer. Isto não é um ambiente que cria empatia, António. Isto não é um ambiente que cria satisfação. Se nós tivermos uma mudança de paradigma em que os trabalhos de baixo valor acrescentado são feitos com apoio na tecnologia, com rapidez, com previsibilidade, e passamos as pessoas para uma fase de decisão, de ponderação do interesse público, de participação na decisão estratégica, isso evidentemente eleva muitíssimo a satisfação com que as pessoas trabalham e a capacidade com que estão a trabalhar. Dir-me-ão, mas nós não temos pessoas com esse equipamento, com essa qualidade. Temos, e podemos valorizá-las, e as pessoas conseguem superar-se
quando lhes colocamos desafios à frente. Portugal superou-se em momentos da nossa história, até recente, na crise financeira, na pandemia. Nós conseguimos ter as pessoas a superarem-se e a darem o melhor de si mesmo e a conseguir sair destas dificuldades e conseguimos mesmo sair delas. Portanto, isto é uma questão de motivação, de termos as pessoas motivadas e depois, olhem, de usarmos mecanismos de gestão que as empresas têm para conseguirmos ter mecanismos de progressão com base no mérito, de valorização com base no mérito, de compensação com base no mérito. Mais uma vez, não é preciso inventar a roda. Isso tudo está estudado, só temos de trazer para a administração pública esses mecanismos. Agora, uma coisa é verdade, nós precisamos na administração pública, na saúde, na educação, pessoas altamente qualificadas, jovens altamente qualificados, que hoje estão a sair do país, que já nem sequer acreditam nas nossas empresas, quanto mais na nossa administração pública, e são essas pessoas que nós temos que reter, é esse talento que nós temos que reter e trazê-lo para a administração pública, porque se nós não tivermos talento na administração pública, nós não conseguimos melhorar a qualidade do serviço público que entregamos, e é isso que temos que fazer. Portanto, temos que mudar essa mentalidade, mudar esse sistema e garantir que as pessoas encontram em Portugal, nas empresas e na administração pública, um ambiente que favorece esse crescimento e que, no fundo, garante que podem ficar cá e investir em Portugal o melhor do seu talento e que já agora nós lhes demos através da formação e do investimento na educação que fizemos ao longo de tantas décadas. Sr. Ministro, recentemente disse no Parlamento que a primeira fase da reforma do Estado estava concluída. Eu acho que surpreendeu muita gente que se calhar não tinha percebido sequer que tinha começado. Porque não estão atentos. A minha pergunta foi, o que é que concluiu em concreto e quais são agora estes próximos passos? Muito simples. A primeira fase foi aquilo que eu designei das fundações. Criar as condições para que uma profunda reforma do Estado fosse feita. Essa é a primeira fase, que nunca tinha existido, isso nunca tinha sido feito. Mas em concreto? Já disse aqui a reestruturação da Agência para a Modernização Administrativa, a nomeação do CTO do Estado, a aprovação das linhas... A nova orgânica do Ministério da Educação. A nova orgânica do Governo, a orgânica da Educação, a fusão da FCT com a ANI, tudo isso são as fundações de uma profunda reforma do Estado. Agora, vamos entregar resultados. A loja do cidadão virtual, a disciplina dos horários das lojas do cidadão, dirão, é pouco. É pouco. São milhões e milhões de cidadãos que são impactados com isto. Mas nos próximos meses podemos esperar já um ritmo acelerado. Cartão digital da empresa, balcão único do empresário, agenda nacional de inteligência artificial, interoperabilidade, mudança em 5 códigos de contratos, já os disse aqui, códigos de contratos públicos, procedimento administrativo, tribunais administrativos, tribunal de contas, licenciamento urbanístico, rejoé industrial e ambiental. É pouco? É pouco? Não sei. Se em 8 anos nunca se fez nada, passaram 4 meses. Bom, é o compromisso que temos. E é para 4 anos, não é para menos do que isso. E então no fim... Acha que é pouco? E então podemos esperar, no fundo, o seu objetivo é que essa relação do Estado com as empresas, com os cidadãos, seja cada vez mais pacífica. É esse o compromisso. Não é só pacífica, e rápida, é de qualidade. É uma mudança de paradigma no serviço público. É um serviço público de qualidade orientado para as pessoas. E que haja, no fundo, uma verdadeira reforma em termos de poupança de tempo e dinheiro e que isso se materialize. Vamos lá ver. Esse é outro equívoco. Vamos lá ver. A reforma do Estado não tem como objetivo poupar dinheiro nos salários e nas pensões. Não digo isso. Digo em termos da relação dos cidadãos com a burocracia, não é? Se nós olharmos para a estrutura da despesa pública, e nós aprendemos isso de forma mais dura no nosso país nos últimos 20 anos, a nossa estrutura de despesa pública está essencialmente concentrada em salários e em pensões. Para reduzir custos é preciso cortar salários e pensões, e eu isso já disse 30 vezes, não vamos fazer. Pode haver outros partidos que querem, nós não vamos cortar salários e pensões, porque aliás achamos que não é necessário. Onde é que estão os ganhos? Eu quero ser muito claro sobre isto. Os ganhos estão na atração de investimento estrangeiro, no crescimento económico, que aliás nós estimamos em termos muito ambiciosos no Orçamento de Estado, e ambiciosos mas realistas. Nós acreditamos que é possível chegar a esses níveis de crescimento económico
em parte pela redução da burocracia, em parte pela criação de um ambiente que é propício ao investimento e ao crescimento económico. E é isso que vai... Eu já apresentei um número estimado, que acho até conservador, que Portugal pode crescer 10 mil milhões de euros com a libertação da burocracia. Isto bate certo, aliás, com os números da OCDE e com os números da Comissão Europeia, que estimam que a redução da burocracia pode aumentar o crescimento económico dos países nesta dimensão. Nós, para cortar 10 mil milhões de euros em salários e pensões, desculpem lá, não contem comigo. Contem comigo para atrair as empresas, para atrair crescimento económico e para pôr Portugal a crescer a sério. Se nós pensarmos nos investimentos que podemos ter em inteligência artificial, nas gigafactories de inteligência artificial, nos data centers, no que Portugal hoje está a ser procurado por investidores de todo o mundo, nós podemos crescer muito significativamente nos próximos anos se conseguimos criar um ambiente de negócios favorável ao investimento e ao crescimento económico. Muito bem, e esta foi a partida de xadrez. Eu agradeço mais uma vez ao Ministro Gonçalo Matias por ter aceitado o nosso convite de participar no podcast, que pode ser ouvido agora no site do Negócios e nas principais plataformas. Obrigada a todos. Muito obrigado.